mulheres, sejam bem-vindas a mais um episódio do programa Mestras do Bem. Eu sou Roberta Baia e hoje eu tenho a honra de receber a doutora Carolina Moreira. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada, Roberta. É um prazer estar aqui com vocês, né? Podendo estar falando, né, para as mulheres, enfim. Na verdade, essa conversa nossa vai ser para qualquer pessoa, homens e mulheres, Isso mesmo. sobre um tema que eu gosto muito, que é a saúde mental. Isso mesmo, bem-vinda. É uma honra para a gente estar aqui, né? Depois de algum tempo, receber você aqui. Não, depois de um ano, né? Mas tudo bem. Tudo tem o seu tempo, né, Carol? Verdade. E acho que a gente veio no mês certo, né? Porque eu acho que é agora, em janeiro mesmo, que a gente tem a campanha sobre a saúde mental. Sim, é o Janeiro Branco que a gente vai estar falando um pouquinho sobre ele. Ótimo. Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu queria convidar você, né, a assistir a nossa playlist completa. Além desse tema que a gente está trazendo aqui, nós temos outros assuntos também relacionados com o que a gente vai conversar aqui, que é a saúde mental, sobre a autogestão, autoconhecimento, né, o autocuidado. Tudo isso são temas que a gente já trouxe aqui no nosso programa. É só ir lá na nossa playlist e assistir e compartilhar, tá bom? Aproveite para ter mais conhecimento e investir aí na sua saúde, no seu bem-estar, ok? Então vamos lá, Carol, começar? Sim. Você pode falar um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória cristã, a sua trajetória também profissional, para o pessoal de casa te conhecer e eu também conhecer um pouquinho mais da Carol. Então, meu nome é Carolina, né? Sou médica psiquiatra, né? Falando um pouquinho da minha trajetória cristã. Eu me converti aos 20 anos de idade, eu estava na época... nasci em um lar católico, mas não muito praticante, eu tive mesmo o meu encontro com Deus, foi aos 20 anos, quando eu conheci dois amigos meus que no pré-vestibular, que pregaram para mim. Nesse meio tempo eles falam, então uma amiga minha fala que eu sempre tive muita sede de saber também, então acho que foi, né, enfim, a gente sabe que o Espírito Santo de Deus acho que começou a trabalhar mesmo antes de eu conhecê-los. E eu fui converter mesmo, foi em casa lendo a palavra de Deus, no meu quarto. Basicamente foi quando eu tive o encontro com Jesus. A minha trajetória médica, eu sempre quis ser médica desde os meus 10 anos de idade. Meu pai é médico, então cresci, né, nesse ambiente e tudo. E aí eu entrei na medicina querendo ser médica, ponto. Quanto à questão da saúde mental, ela entrou ao longo da faculdade mesmo, assim. Eu fui descartando coisas que eu não queria. Eu lembro que quando eu fiz um estágio em clínica médica, porque inicialmente eu achei que eu ia querer fazer clínica médica e tal, eu saí do hospital e falei assim, meu Deus, se medicina foi isso, eu tô lascada. E tinha 5 anos que eu tinha tentado pré-vestibular. Então, e aí o interesse pela saúde mental começou na psicologia médica, na aula de psicologia médica, em que eu aprendi sobre desenvolvimento psíquico, aprendi um pouco de anamnese psiquiátrica, e aí eu falei assim, isso é interessante. E eu também tenho um histórico muito grande na família de saúde mental, de problemas de saúde mental. Então eu sei viver na prática o que é ter alguém com problema de saúde mental em casa, então acaba que eu acho que isso também me aproxima dos pacientes, dos familiares. Eu depois me descobri portadora de um problema de saúde mental. Eu sou portadora de TDAH, os meus amigos aí sabem. Então, é isso, basicamente, assim. Aí eu fiz faculdade, né, nas ciências médicas, depois eu fiz residência no Hospital de Lomberes e atualmente eu estou me especializando na saúde do idoso, então eu faço um curso de especialização em psicogeriatria na UFMG. Sobre esse tema que a gente está trazendo aqui hoje, né? Nós falamos aí que você veio na época certinha, né? Que é o mês de janeiro, essa época aí da campanha. Fala pra gente, então, o que é essa campanha, né? Por que foi escolhido o mês de janeiro para se trabalhar a questão da saúde mental? Então, Roberta, a campanha, né, do Janeiro Branco, ela surgiu ali, a ideia, né, de surgir o Janeiro Branco, inclusive
eu estava lendo recente, que acho que ele entrou para o calendário oficialmente, foi agora, esse ano. Ela começou a surgir ali em 2013 com um psicólogo, ele chama Leonardo Abraão, e ele é um psicólogo, né? E ele é mineiro, um psicólogo mineiro, e a ideia surgiu a partir dele. E por que o mês de janeiro? O mês de janeiro é o mês da renovação, né? É o mês que a gente tá animado a fazer metas, a cuidar da saúde, é o mês que você olha e fala assim, o que você costuma, né? Acaba dezembro, janeiro, o que eu quero melhorar para o próximo ano. E é um período, né? Período de reflexão sobre a vida mesmo, sobre todas as áreas da vida, relacional, de trabalho, né? Assim, de cuidados com o corpo, porque a gente às vezes é muito focado no cuidado com o corpo ao longo do ano, né? E às vezes a gente esquece da mente. Então, como é um período mais de reflexão, de bolar metas, é um período também de refletir sobre os pensamentos e as emoções, né? Que é o que trata a saúde mental e o comportamento também. Então, é isso. Vamos falar aí um pouquinho, então, já que a gente falou sobre o comportamento. Explica pra gente qual que é a diferença e se realmente existe uma diferença entre saúde mental e saúde emocional. Quem trabalha com a saúde mental vai trabalhar com as duas, assim. A saúde emocional está muito ligado às emoções, os comportamentos, sabe assim? A mental trabalha mais com os transtornos, os distúrbios, se a pessoa tem uma saúde mental ou não, o que caracteriza a pessoa ter saúde mental? Ela ter um bom funcionamento, né? Um bom funcionamento da mente que traz capacidade para ela conseguir exercer suas funções no trabalho, suas funcionalidades, exercer suas funções dentro de casa, exercer suas funções nos relacionamentos. Então, assim, a saúde mental acaba que engloba isso, entendeu? E quando você não tem, quer dizer que você tem um transtorno, entendeu? É basicamente isso, segundo a OMS. Podemos falar um pouquinho aí, o que é, então, esses transtornos mentais? Sim, a gente tem vários, né? A gente tem os transtornos mais comuns, né? Que é o transtorno que a gente vê muito falar, com a pandemia aumentou muito, que a gente tem o transtorno de ansiedade, a gente tem a depressão, né? Que esses são transtornos de humor. Aí tem o transtorno bipolar, que já é uma afetividade, um transtorno um pouquinho mais grave. A gente tem os transtornos... que a gente fala são os transtornos psicóticos, que aí tem a esquizofrenia, tem o transtorno esquizoafetivo, que envolve muito pensamento, envolve muito, às vezes, alucinação, sabe, assim, outros sentidos, assim, visão, audição e pensamento. A gente tem o transtorno do neurodesenvolvimento, que hoje em dia está sendo muito comum falar, que é o autismo, né? Que é o transtorno do espectro autista, e tem o transtorno, o TDAH também é um transtorno do neurodesenvolvimento. A gente tem os transtornos de personalidade também, que está muito relacionado com a forma como a pessoa se apresenta, uma pessoa mais rígida, sabe, assim, a forma dela se apresentar, de se relacionar, vai gerar sofrimento tanto para ela ou quanto para outras pessoas, sabe? E assim, essa funcionalidade da saúde mental é a funcionalidade plena daquela pessoa, porque às vezes a pessoa ela tem alguma coisa, tem um transtorno, mas consegue trabalhar, mas ela não está plenamente ali, entendeu? Porque ela não está saudável, sabe? E quais são, assim, os sinais mais visíveis que a pessoa pode identificar que precisa procurar ajuda? Então, primeiro, assim, costumo dizer, por exemplo, vamos falar da depressão e ansiedade, que é mais comum, assim. Então, a depressão e a ansiedade é o que mais afeta a população geral. No geral. Tanto que, tem um estudo, a OMS divulgou que 9,6% dos brasileiros têm ou depressão ou ansiedade. Desses 9,6%, 86% são depressão. Então, assim, por exemplo, quando que eu devo procurar... a gente tem psicólogo e psiquiatra, né? Quando que eu devo procurar um psicólogo? Primeiro, às vezes, uma necessidade, né? Todo mundo, nós seres humanos, a gente tem uma necessidade de entender a nossa existência, né? Então, assim, isso gera angústias. Então, quando tem algo dentro de você que está gerando muita angústia e você, por si só, não consegue resolver, assim. Então, que é, sei lá, um rompimento de um relacionamento, e isso vai te gerando um sofrimento
da mente, assim. E aí você tem que procurar, por exemplo, quando você tá mantendo, por exemplo, no caso da depressão, um humor mais triste, mais desanimado de fazer as coisas. E aí você procura o psicólogo. Aí quando se procura o psiquiatra, é quando a gente já tem uma alteração muito grande da funcionalidade desse sujeito. É quando a pessoa já não consegue dormir, é quando a pessoa tem uma perda de apetite ou um ganho de apetite muito grande, é quando a pessoa já, tipo, vai arrastado pro trabalho, sabe, assim, ou às vezes nem quer mais ir trabalhar, né, a gente tem depressões graves que as pessoas, elas literalmente só querem ficar na cama, não levantam mal para tomar um banho. Então, quando isso acomete, é importante já estar procurando um psiquiatra. A gente fala que é uma depressão moderada a grave. A depressão leve, em que a pessoa ainda consegue trabalhar, consegue fazer as coisas, tá arrastado, mas ela consegue, ela pode só procurar um psicólogo e às vezes com ajuste, né? Porque às vezes a gente tem comportamentos disfuncionais, né? Assim, ou então pensamentos disfuncionais que nos fazem sofrer. Então, o psicólogo ele vai estar ajudando muito nesse autoconhecimento de lidar em situações de estresse, como modular esse comportamento. Vai ser com a psicologia. Entendi. Entendeu? Carol, quando chega assim a esse ponto, igual você falou aí, que a pessoa perde até a vontade de trabalhar, né? Até mesmo de ir na viver, igreja, na verdade, de viver, né? Tanto. né? Até os sintomas mais leves, que é para procurar um psicólogo, às vezes a pessoa não tem assim a iniciativa, né? Ou não tem nem a força para poder procurar. Então é importante, né? Essas informações para que a família, né? As Sim. pessoas, os amigos, os irmãos da igreja que estão vendo pessoas passar por essas situações, né? Ajude, encoraje essa pessoa, então leve, né? Até um profissional para que ela possa ter ajuda, né? Outra coisa também, quando você sofre um trauma, uma perda muito grande, ou um trauma mesmo, sabe? Alguma coisa assim, algumas pessoas, tem gente que tem resiliência e consegue passar por traumas de uma forma mais tranquila e tem gente que não. A psicologia também vai ajudar a lidar com esses traumas ao longo da vida que todos nós sofremos desde a infância, assim, sabe? Então tem isso também. É como se esses traumas fossem gatilhos, né? Sim. Para desenvolver um transtorno mental. Isso, a gente tem alguns fatores de risco, tipo excesso de violência familiar, é um fator de risco. Um falecimento na família, acidente, essas coisas Sim. todas a gente tem que ficar alerta, né? Como que aquilo afeta a gente. Porque existe um período, né, Carol? Assim, um período em que a gente vai sofrer um luto, um período que a gente vai precisar para se recuperar. Sim. Mas quanto tempo, assim, existe uma estimativa de que aquilo ainda é o processo, é até 1 mês, 3 meses, chutando aqui, é saudável, mas depois disso não? A literatura fala que, em média, o processo de adaptação é em torno de 3 meses, mais ou menos. Sabe? Depois de 3 meses a pessoa se adapta e aquilo não gera tanto sofrimento mais para ela. Pós 3 meses, se aquilo estiver gerando um impacto no trabalho, nas vivências, nas relações, já pode ter um sinal de alerta ali. Na questão do luto, Roberta, não tem assim... Na literatura tem vários tempos estimados assim, de tempo de luto. Assim, o que está mais, assim, o que eu vejo assim, que está mais coerente, porque eu já vi de 15 dias durar um luto, eu acho muito pouco. 30 dias também acho pouco, em média de 2 anos, sabe? Pós 2 anos. Se essa pessoa ainda está muito arrastada, aquela vivência está muito intensa, eu também oriento buscar ajuda. Eu oriento buscar ajuda também na questão do luto, quando, por exemplo, você acabou de perder um ente querido e aí a pessoa ela desiste da vida dela. Então, tipo, a gente fala que é um luto patológico. Que aí ela começa a pensa em se matar, sabe? Aí nesse momento também é importante, tá? A pessoa para de trabalhar, para de comer, enfim. Aí nesse momento do luto é importante procurar um profissional. Fora isso, se você tá vivendo aquela tristeza, mas você consegue trabalhar, você consegue fazer as coisas... Às vezes um psicólogo vai te ajudar a passar por aquele sofrimento ali, mas a gente até fala que medicar luto sem necessidade é mais prejudicial, até porque
tem sofrimentos que a gente precisa de passar na vida, sabe? Carol, existe aí alguma estatística já que fala quem são as pessoas mais atingidas, se são os homens ou as mulheres na questão da saúde mental? Tem sim, tem tipo depressão, ansiedade e assim, na verdade os transtornos de humor no geral, eles acometem mais mulheres. Por exemplo, a depressão é tipo 2 mulheres a cada 1 homem são cometidos, mais ou menos, sabe? Só que a gente tem também a diferença que, assim, por exemplo, alguns transtornos, por exemplo, o transtorno bipolar, ele acomete mais mulheres. Mas, em contrapartida, o homem, o transtorno costuma, às vezes, aparecer mais cedo e ele, às vezes, costuma ser mais grave do que na mulher. A esquizofrenia é mais ou menos a mesma coisa também, sabe? Então, e depressão e ansiedade é mais mulher mesmo, assim. Não, assim, tem a questão de alterações, por quê, né, mulher? Tem a questão de alterações hormonais, tem algumas coisas que ainda tá se investigando do ponto de vista neurológico, assim, do porquê, né, assim, não tem muito claro, assim, do porquê. Parece que a área do cérebro responsável pelo humor parece que é mais alterada da mulher do que no homem, mas não tem ainda muita comprovação científica na literatura, não. Já são estudos. Mas assim, a gente pesquisas, tem né? também o fato da mulher ser mais preocupada, ir mais aos atendimentos, então se cuidar mais, isso também acaba que impacta na estatística também, né? Pode ter muito homem ansioso e deprimido que não procura ajuda. Carol, é mais fácil tratar essas questões da depressão e da ansiedade nos adolescentes e crianças que são mais assim, mais jovens do que nos adultos? Ou não? O processo de tratamento depende muito Mas vai muito de pessoa para pessoa. Todo adoecimento psiquiátrico a gente trabalha em espectro, que é leve, moderado e grave. A gente sabe, por exemplo, que alguns transtornos, quando é desencadeado no adolescente, na vida jovem, são mais graves. Por exemplo, a esquizofrenia, uma criança, o primeiro surto que acontece aos 15 anos vai impactar muito mais a vida dessa criança, possivelmente o prognóstico vai ser pior do que um primeiro surto aos 30 anos, por exemplo. O transtorno bipolar também, sabe? Agora, a depressão depressão e ansiedade não necessariamente vai ser mais grave porque desencadeou no início da vida, assim, sabe? Mas, em particular, esses 2 transtornos, tanto o transtorno bipolar quanto a esquizofrenia, quanto mais cedo ocorre, pior é o prognóstico. Porque, assim, quando ocorre o primeiro surto, ocorre o que a gente fala que é uma ruptura, assim, sabe? De vida da pessoa. Então, ela meio que perde a funcionalidade, entendeu? Assim, o primeiro surto, pode gerar algumas sequelas cerebrais, entendeu? Isso se dá porque o cérebro ainda não está maduro o suficiente? Sim. E tem também a falta de reserva, no caso, sabe? Assim, então, se quanto mais jovem, aquele adolescente, por exemplo, ele não teve experiência de trabalho, experiência, às vezes, de relacional, ainda direito, então, aquilo não está... Aí ocorre o surto e gera uma modificação cerebral mesmo. Então, quando você não tem essas vivências para trás, você acaba que dificulta ter essas vivências para frente, mas não necessariamente. Quanto mais cedo o diagnóstico, quanto mais cedo os pais aprenderem a identificar os sinais, a gente pode até em um dado momento falar melhor desses transtornos, né? Porque meio que um tabu falar desses transtornos, esquizofrenia, transtorno bipolar, né? A gente fala muito de depressão e ansiedade, né? Quanto mais cedo a gente começa a tratar, melhor o prognóstico, isso com certeza. Okay. Tá. Então, em outros episódios, a gente vai tratar, assim, esses outros transtornos aí para clarear melhor para sim. Né? Então, vamos aqui voltar, então, né, à questão da saúde mental. Como que a gente pode, na prática, assim, prevenir ou que hábitos você aconselha para a gente ter diariamente para ter uma mente saudável? A gente tem assim, são hábitos bem básicos, que eu costumo dizer para os pacientes que, assim, no tratamento, né, tem um tripé, que é psicologia, medicação, quando se faz necessário, e atividade física. Então, o primeiro é atividade física.
Eu costumo dizer que assim, não tem nenhum médico que não vai te orientar a fazer atividade física. Então tem que movimentar o corpo, viu, gente? Então, atividade física. Ter uma rotina regular de sono. O sono, ele é extremamente fundamental, porque é o nosso momento de descanso no dia. Ele é um dos reguladores do nosso humor. Então, se ter um sono de qualidade é fundamental. Ter bons relacionamentos. E aí, nas questões de relacionamento, por exemplo, quando tem um conflito, ter capacidade de resolver esses conflitos, capacidade de perdoar. A gente sabe que o rancor, quando a pessoa guarda muito rancor, guarda muita mágoa, isso também é um fator um fator adoecedor que pode aumentar a chance de ter depressão. Aprender a falar também, né? Ter bons relacionamentos que você se sente seguro ao ponto de desabafar, de falar dos seus sofrimentos, das suas questões, que isso é importante. É importante ter períodos de lazer e descanso, né? A nossa vida é muito corrida, né? Assim, hoje em dia, com o excesso de informação o tempo todo, essa cobrança de ser produtivo o tempo todo. Então, às vezes a pessoa acha que não merece o descanso, né? E o próprio Deus, ele nos ensina, né? Que a gente tem que descansar. Então, tem atividades também que é importante que a gente vê, né? A questão de ter uma vida espiritual saudável. A gente tem estudos hoje que falam da importância de ter uma vida espiritual no geral. Não tem um estudo se for fazer tipo assim, se o cristianismo é melhor do que outras religiões, mas tem, porque assim, o ser humano ele carece de um sentido na vida. Então, se você tem uma crença, se você crê em um ser superior, enfim, ele te dá mais propósito de vida. E também é um fator protetor para manter a sua existência, sabe? Assim, eu vejo muito em consultório, às vezes, pacientes que estão deprimidos, têm, às vezes, pensamento de suicídio ou pensamento de morte. E crer em Deus é um fator protetor que faz, não, doutora, eu penso, mas eu não quero fazer isso não, porque eu acredito que Deus é superior, enfim, que isso não agrada a Deus, que Ele que é o Senhor da vida. Então, também, a prática de oração, de meditação, também ajuda. O momento de oração, ele nos acalma, né? Assim, tem alguns estudos que falam que ele ativa o lobo pré-frontal, então, a oração. E aí a pessoa consegue ficar mais atenta, mais alerta às coisas, sabe? Carol, aproveitando que a gente falou aí um pouquinho sobre a oração e sobre a meditação, vamos falar aí qual que é a diferença e a importância. A gente tem, né, a meditação na Palavra de Deus, inclusive a gente está até aí na Terceira Igreja esse ano com o desafio das pessoas lerem a Bíblia o ano todo, né? Então já tem muita gente envolvida. Então as pessoas em grupo, umas orando pelas outras, encorajando a leitura bíblica, as reflexões, isso faz as pessoas também se juntarem, né? E compartilhar de algo que é comum para elas, né? Que é a palavra de Deus, além de estar absorvendo muito conhecimento nesse período. Mas a gente também tem a meditação, né? Que para a gente se acalmar, aprender a respirar. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. A gente tem o Mindfulness, que é uma linha até da terapia cognitivo-comportamental que trabalha com atenção plena, sabe? Que é esse momento da pessoa tentar se desligar mesmo, assim, né? Aprender a respirar fundo, né? Enche o peito, solta, que ela aprende a ter atenção naquele momento ali. Então, assim, às vezes no processo dessa meditação mais científica, você vai ficar mais atento à sua respiração, sabe? Vai prestar atenção no ar que entra, que sai, entendeu? Vai tentar, assim, se vier pensamento, você não prestar atenção nesses pensamentos, mas tentar trazer atenção pro agora. Às vezes a gente tem também mindfulness quando você... a meditação, né, científica, né, que seria essa... que é atenção plena, seria tipo você prestar atenção quando você está comendo um chocolate. Você pode fazer essa meditação. Seria colocar um pedacinho de chocolate na boca, deixar o chocolate derreter e você prestar atenção naquele sabor. Não só chocolate, mas qualquer outro alimento, sabe? Então tem essas práticas.
E tem a prática, né, no caso tem a Leptivina, né, não sei se você já ouviu falar, que é uma prática, uma disciplina espiritual que ajuda a aprender a meditar na palavra, que é você ir se acalmando, lendo o texto várias vezes, meditando naquele trecho que te chamou a atenção, sabe? Que também seria uma atenção plena pro ali, pro agora da palavra de Deus, entendeu? E não aquela leitura automática, por exemplo, assim, sabe? E depois você fazer uma oração com base naquele texto, entendeu? Uhum. Então, assim, eu tenho também um canal, quem quiser, é uma psicóloga, ela é cristã, chama Cristãos que Meditam, eu já usei. E aí é uma meditação guiada. E ao longo dessa meditação, ela vai te ensinando a lidar com os pensamentos, sabe, com as emoções, o que você sente na hora da meditação, entendeu? Que é trazer, mas basicamente é trazer atenção pro agora, sabe? Tirar o foco, que a nossa mente está o tempo todo pensando mil coisas. Isso que vai causando ansiedade, Isso, estresse, preocupações, né? As preocupações exatamente. Então é trazer excessivas. para agora, sabe? Bem legal, né? Aí tem do café, a contemplação, o exercício da contemplação de um céu, né? Esse exercício também ele nos produz paz e nos produz saúde mental também, sabe? É o que fala a Bíblia, né? Pra gente sossegar, né? Parar, respirar, olhar a natureza, olhar o que Deus tem feito, porque muitas vezes nessa correria a gente nem vê, né? Então, exatamente. A oração aí também é uma boa prática para isso. Primeiro, para a gente parar e conversar com o nosso Criador, né? E ter aquele momento de agradecer, que a gratidão é muito importante. Sim, né, Carol, nesse processo, também é né? um processo também de importantíssimo. A gratidão também é um fator protetor da saúde mental, né? Que assim, a gente tem a tendência, por exemplo, quem é muito negativo, a gente, né, tem tendência a murmurar, a reclamar o tempo todo, isso pesa. Então, se você, ao invés de você ficar lamentando pelo que você não tem, aprender a olhar para o que você tem, isso também é um fator de saúde mental, com certeza. Outra coisa também que eu não falei, tá junto aí com a atividade física, é ter uma boa alimentação. Então, alimentação rica em proteína, verdura, fruta, né, em vitaminas, isso também é fundamental, é importante para uma boa saúde mental. Ter uma boa ingesta de água também, porque se a gente fica desidratado, a gente fica desanimado, a gente fica cansado, enfim, isso também acaba que impacta a nossa vida também. Essa questão da água, às vezes conversando com as amigas e as colegas, a gente vê elas falando muito assim, eu tô tão cansada. E aí quando você pergunta, aqui, você tá bebendo água? Eu tô bebendo muito pouco. Pois é, e você vê que as mulheres às vezes bebem pouquíssima água. Eu tenho que me policiar bastante. Porque eu também tenho. Se eu não fizer o controle lá com a minha garrafinha, eu passo dias bebendo pouquíssima água. Eu aprendi recentemente, eu já vi vários canais de Instagram de profissionais, assim, falando assim, quando você tiver com fome, bebe um copo d'água, porque às vezes você tá com sede, você não tá com fome. Aí toda vez você fala vou beber água primeiro, aí bebe aquele copão d'água, que aí você tá se hidratando. Aí depois você vê que continua com fome, aí você vai comer, entendeu? Mas a água é fundamental, às vezes é isso que você tá precisando, porque você tá com baixa de energia e tudo, hidratação é importantíssimo. Quando você faz atividade física, você se atenta um pouquinho mais para isso também, sabe? É muito legal. Outra coisa também é o autoconhecimento, né? Aí entra a parte da psicologia e tal, porque todos nós vamos ter, às vezes, crenças disfuncionais, pensamentos disfuncionais que a gente adquire desde a infância, que isso pode impactar na nossa saúde mental, nas nossas emoções e tudo mais. Então, quanto mais você se conhecer, quanto mais você entender o porquê você pensa, às vezes a gente tem os gatilhos de pensamento, a gente tem uma crença disfuncional muito comum, que é tipo, não sou bom o suficiente, nada que eu faço é bom o suficiente. Isso, se você acreditar nisso, você acaba que inconscientemente vai fazer comportamentos que vão reforçar esses pensamentos. Então, entender que você tem esses pensamentos, que isso não determina a sua vida, também é um fator de saúde mental, sabe? Então, ajuda, né? E assim, você conhecer o que você anseia, o que você busca para sua vida, né? Assim, o que faz sentido, o que não faz.
Conhecer as personalidades. As né? personalidades, temperamentos, Exatamente. A gente, enfim. inclusive, está até com uma série em andamento aí. Sim, sim. Isso é legal porque a gente vai descobrir quais são os nossos pontos fortes, a forma com que a gente descansa, recarrega as energias, Isso, né? entender que As limitações. cada pessoa, tem gente que gosta de conversar, de bater papo, não sei o que, tá no meio de gente. Tem gente que se recarrega Sozinho. quietinho no canto. Tem gente que é mais direto, ou é como nós, né? Detalhista, precisa dos detalhes, isso é muito importante. Sim. Eu confesso, eu acho que eu acredito que é saudável você ter um momento sozinho, você e Deus, né? Enfim, e você com você mesmo, assim, por exemplo. Eu gosto de dizer, ter meus momentos sozinha. E é muito legal quando a gente descobre que isso é saudável Sim. e que faz parte de você. Aham. E que você começa a se respeitar e as outras pessoas também respeitam esse momento seu. Sim. Assim como os coléricos, para descansar, ele precisa estar se exercitando. Né? Que às vezes a gente acha descansar é descansar, vai pra cama, vai dormir. Vai dormir. Mas nem todo mundo descansa assim, né? Pois é. No caso do fleumático, ele adora dormir, né? Tem gente que gosta de comer, tem Sim. gente que gosta de passear ou contemplar alguma coisa. Então, quando a gente tem gente que gosta de conversar, de gente. Isso, então quando a gente descobre isso, a gente aprende a se amar, né? A se respeitar e também aprende a respeitar o outro. Sim, sim. E aí acaba que também respeitar que um tem um momento maior, demora um pouquinho mais para perdoar do que o outro, Também. né? Assim, acho que isso também é interessante, é muito interessante. Esse autoconhecimento é fundamental, sabe? Para ter uma boa saúde mental, emocional. Vamos voltar um pouquinho na questão do sono, que você falou que é verdade. uma das coisas que a gente pode fazer para prevenir é ter um sono de qualidade. Mas como que é, Carol, essa questão? Como que eu faço para ter um sono de qualidade? Então, um sono de qualidade, a gente costuma dizer assim, né? Todo mundo fica marcado ali nas 8 horas, 7. Um sono bom seria em média de 6 a 8 horas por noite. E esse sono, a pessoa ela tem que dormir o tempo que ela dorme e ela acordar descansada, acordar disposta para estar vivendo aquele dia. Então, se você às vezes dorme, pode até dormir às 8 horas, mas você acorda extremamente cansado, o dia é arrastado, tem muito sono ao longo do dia, isso quer dizer que tem alguma coisa errada com o seu padrão de sono, entendeu? E se você também dorme muito pouco, pode ser que tenha, né, assim, às vezes você dorme 2, 4 horas por noite e acorda, às vezes, muito animado, muito empolgado, muito acelerado. Isso também é um sinal de alerta, inclusive para alguns transtornos, sabe? Então, o ideal é a pessoa ter em média de 6 a 8 horas de sono. E que esse sono seja suficiente para que você tenha uma disposição para viver o seu dia. Que você não fique, não é normal, por exemplo, a pessoa ficar sonolenta, abrindo boca de sono o dia todo, por exemplo, e tal. Sei que mães, né, também, né, em privação de sono de crianças, né, eu faço, doutora, eu durmo às vezes 5 horas para mim é o suficiente. Aí também depende da fase que a vida que a pessoa tá vivendo, né, que a gente sabe que com a mãe que tá com um bebezinho, ela vai ter uma privação do padrão de sono. Então não é para, né, não é para se cobrar nesse sentido. Mas assim, o que ajuda a gente a ter um padrão de sono é a gente ter uma rotina de higiene do sono. Que o que seria essa higiene do sono? É um processo que você faz antes de dormir. A gente sabe, por exemplo, que a tela, né? A luz do celular, a luz da televisão, ela impede a produção do hormônio que é o hormônio melatonina. Que é um hormônio que a gente produz quando a luz vai diminuindo e é onde vai dizendo para o nosso cérebro para a gente poder descansar. Então, para você produzir melatonina o suficiente, é bom que você saia das telas em termos de 1h30 antes de dormir. Então, tipo assim, sei lá, você vai dormir 10 horas, então ali para as 8h30 já vai desligando os aparelhos, sabe? Outra coisa também que é importante, que eu falo muito para os meus pacientes, somente depois da pandemia, assim, muita gente trabalha de home office, né, fica muito em casa, ou então os pacientes, as pessoas que querem muito ficar dentro do quarto, né, estão desanimados de sair da cama e tal,
É importante você ter um ambiente de trabalho e um ambiente de descanso. O nosso cérebro, a gente tem o inconsciente do nosso cérebro, ele tem os locais da gente fazer cada coisa no dia. Então, ele entende que a cama é o lugar de dormir e, por exemplo, o meu consultório é o meu lugar de trabalho. Se eu for atender fora daquele ambiente de trabalho, o atendimento vai ser diferente, sabe? Parece que você liga, se aqui é o horário de trabalho e aqui é o lugar de descanso. Então, quem trabalha em home office, é importante ter o ambiente da casa de trabalho e o ambiente da casa de descanso. Se você faz tudo na cama, fica o dia inteiro no quarto, no mesmo cômodo, isso vai impactar no seu padrão de sono também, no seu padrão de descanso. Essa questão da luz que você falou, as lâmpadas em casa também influenciam? Sim, é bom ter lâmpadas amarelas, ao invés dessa lâmpada branca, ela desperta mais, então é importante, sabe? Tem gente que até recomenda blackout, mas aí vai de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, se eu dormir num ambiente com blackout, eu não acordo. Literalmente. Então funciona. Literalmente. Eu acordo, tipo... Eu lembro uma vez que eu dormi na casa de uma amiga minha, tava de blackout, eu achava que era 4 horas da manhã, quando eu fui ver era meio-dia. Então, assim, isso vai de pessoa a pessoa, sabe? Mas é importante ter um ambiente escuro. Então, quem tem mais dificuldade para dormir, né, e ter esse sono profundo, é melhor que tenha. É melhor que tenha. Tem um horário, assim, ideal para alimentação? O ideal é até de alimentos estimulantes, né, que seria cafeína, chamate, Coca-Cola, seria até 4 horas da tarde. Depois das 4, você não toma mais café. Aquele cafezinho das 18 horas não rola. Inclusive na nossa igreja, né? Tem o cafezinho pós-culto. Que assim, graças a Deus tem o chá também, né? Mas o ideal às vezes é ter só o chá. Muito bem, fica a dica aí para a equipe lá que o chá é o mais recomendado. Isso, mas o chá pode ser chá mate, chá verde, depende do tipo de chá também. Quais são os chás assim, que você aconselha? aconselha? Erva cidreira, camomila, pode ser capim-limão também, sabe? Mas são hortelã também. Então esses chazinhos, isso, ajudam a acalmar e ajuda a dormir mesmo, sabe? Tem alguns óleos ou algumas essências assim também que ajudam muito, né? Quando você coloca no quarto ou na frente do travesseiro. O que eu sei, né, da questão da aromaterapia, que eu até oriento para assim, tem alguns casos que a pessoa precisa, sim, da medicação para dormir, que ela faz tudo isso e não dorme mesmo assim. Então, aí, nesse caso, a gente tem que entrar com remédio. E, às vezes, eu oriento também a usar o óleo essencial de lavanda. Aí, ou você, tipo, coloca no difusor, no quarto, ou então pinga no travesseiro uma gotinha, ou então coloca numa vasilha de água com 5 gotinhas e coloca debaixo da cama. Isso tô falando porque eu já fiz pra mim, tá, gente? Então eu sei que funciona. Mais dicas aí, vai anotando tudo, né? E vai na prática. Deixa eu pensar aqui mais. E a prática de atividade física, né? Que ajuda também na regularização do sono. E ter um horário fixo, principalmente de acordar. Variar muito o horário de acordar, isso também impacta no sono, no sono, sabe? O horário de dormir pode variar? Pode, mas não é variar muito também, não. Tipo, não é um dia eu dormi 4 da manhã e outro dia eu dormi 8 da noite, sabe? Assim. Então, o ideal é que tenha uma rotina. Isso, uma rotina quanto para acordar. Mas se for, tipo, para fixar um horário, o horário de acordar é melhor. Entendi. Entendeu? Ai, ótimo. São ótimas dicas, pessoal. Anota tudo aí. Se precisar, volta e reveja tudo. E tenta colocar em prática. E depois vocês contam pra gente como é que foi a experiência aí. Tá? A gente tá aí no mês de campanha. Sim. Que dicas, que práticas ou conselhos você daria para as nossas lideranças trabalhar mais esse tema dentro das suas comunidades? Então, acho que a primeira coisa é entender que ter um transtorno mental não necessariamente é porque eu estou em pecado, porque eu estou pecando, porque eu não tenho Deus. Acho que é respeitar, acolher essas pessoas. Acho que é a primeira coisa, sabe? Assim, que infelizmente a gente escuta muito em atendimento de que, tipo, eu parei medicação porque o pastor falou que isso não era de Deus, enfim. Ou então porque Deus me curou, enfim. Uma coisa também que eu percebo
é que às vezes o pastor ele não fala aquilo, sabe? Quando for falar de saúde mental no púlpito, é ser muito claro, sabe? No quesito, por exemplo, de falar que existe a doença, que, né, assim, que a gente tem a ansiedade pecaminosa, mas a gente tem a ansiedade que é o transtorno, né? A ansiedade pecaminosa é quando você quer ter controle de tudo e não confia que Deus tá no controle da sua vida, tá no controle das coisas e começa a agir por conta própria, né? A ansiedade doença é quando aquilo ultrapassa aquilo que é uma ansiedade do ser humano, entendeu? A ansiedade pecaminosa, ela pode ser raiz de várias doenças, não necessariamente de uma doença mental, por exemplo. Uma pessoa muito ansiosa, muito preocupada, ela naturalmente, ela pode ter um problema de pressão alta, ela pode ter um problema de diabetes, ela pode ter um problema com alimentação, entendeu? Então, essa ansiedade pecaminosa pode ser raiz de outros adoecimentos, não necessariamente o mental. Entendi. E eu costumo dizer, assim, que você consegue controlar a sua pressão alta? Não, só com remédio. É a mesma coisa quando a gente diz de depressão, de ansiedade. Chega uma coisa que extrapola o sujeito, ele não consegue ter controle daquilo ali mais. Então, a partir daquilo ali já é um adoecimento, entendeu? Então, os pastores terem essa clareza que existe o adoecimento, existe, né, a ansiedade pecaminosa, mas existe também o transtorno, sabe? E ser claro ao dizer, né, assim, quando falar desse tema, ser claro ao dizer da importância de buscar ajuda, né, assim, em aconselhamento, né, que eu imagino que os pastores costumam pegar. Se identificou que a pessoa está tendo um impacto muito grande daqueles sintomas, orientá-la a buscar ajuda, sabe? Porque a saúde mental, ela é uma parte da nossa mente, faz parte do nosso corpo, né? O nosso corpo adoece e a mente também adoece. Então, e aí, tipo, se o pastor identificar, né, algum sintoma mais grave, por exemplo, outro sintoma também, que é um sinal de alerta, quando a pessoa está falando muito em morrer, que deseja morrer e tudo mais, orientar a buscar ajuda. E serem acolhedores quando tiver algum membro com portador de sofrimento mental, porque essa pessoa que tem o transtorno, ela sofre muito. Então, e aí se você fica falando que é falta de Deus, que é falta de fé, isso piora ainda mais os sintomas, sabe? Aí a pessoa vai se afastar, né? E assim, os pastores procurarem, estudarem sobre, sabe? E serem claros no púlpito, porque às vezes ele não falou aquilo, só que a pessoa interpretou aquilo. Então, entendeu? a importância das igrejas, né, do pastor e toda a liderança, né, estudar, procurar o conhecimento dentro dessas áreas, né, porque está lidando com pessoas, né, então isso faz parte aí do ser humano, né. E infelizmente, assim, a gente sabe que devido à rapidez das informações, o fato das coisas serem muito acessíveis, muito rápido, hoje em dia, isso é um fator também adoecedor. Então, a gente sabe que está sendo cada vez mais comum ter doença mental dentro das igrejas, né, e tal. Se fala mais do assunto, as pessoas também se identificam mais e buscam mais ajuda, porque tem mais conhecimento também. Então, trabalhar essa questão da informação, trabalhar a questão do preconceito, acolher mais, né? Sim. E a gente tem também a questão dos pastores buscar pessoas, né? Igual a gente está trazendo aqui no Mestres do Bem, né? Os profissionais, especialistas na área e trazendo para a comunidade, trazendo para as pessoas mais informação. Isso pode ser feito dentro da igreja de uma forma presencial, né? Trazendo as médicas, doutora Carol, tá aí à disposição, as psicólogas, né? A gente tem dentro das igrejas profissionais hoje, né, Carol? A gente recentemente teve com a Luana Falcanieri, né, que também é especialista aí na questão do autismo. A gente falou aqui sobre isso. Inclusive, vocês podem assistir, tá aí na nossa playlist. Se aprofundem mais aí nesse assunto também. E a gente tem trazido aqui no nosso programa muitas pessoas para falar sobre ansiedade, sobre os conflitos, sobre os temperamentos, nessa intenção da gente trazer informação e despertar as pessoas para que elas busquem ajuda quando necessário. Sim.
Então, é muito importante que as igrejas atentem para isso, né? Sim. Aproveitem os profissionais que tem dentro dessas igrejas, invistam nelas e proporcionem esses encontros, né? Uma palestra, algum curso. Tudo isso é possível, não é, Carol? Com certeza, com certeza, assim, acho que quanto mais conhecimento, melhor, assim, né, assim, e mostrar mesmo, né, para a sociedade, porque também tem o contrário do cristão, tipo assim, na verdade, alguns psiquiatras têm pavor de igreja por conta disso, assim, né, por conta desse histórico, infelizmente, que às vezes demonizou muito a saúde mental, né, que tudo é demônio, né, e tudo. Então, assim, até para trazer que, tipo, não, a gente entende que tem um adoecimento, a gente tem questões espirituais? Tem, né? Sim. Não, né? Assim, eu também Ninguém está negando que ninguém tem a questão nega que não espiritual. tem, mas tem muita coisa que às vezes é do corpo mesmo, né? A nossa mente pode adoecer e o nosso corpo pode adoecer. E quando um adoece, um influencia o outro, porque tá tudo junto, né? Então, entender isso é importante. Na saúde pública existe esse atendimento? Existe essa conscientização? Ou é algo que é mais assim na área privada? Não, então, nos dois tem esse tipo de atendimento. Por exemplo, a gente na saúde pública, aqui em Belo Horizonte, a gente tem os CERSANs, que seriam basicamente urgências psiquiátricas. Na verdade, a gente tem o CERSAN, ou então pode chamar de CAPS também. Por exemplo, eu trabalho no CAPS em Nova Lima, que é uma urgência psiquiátrica. Esse é porta aberta e é um local em que a pessoa busca ajuda quando ela está em franca crise. Então, por exemplo, está em franco surto psicótico, por exemplo, que eu andei falando aqui. O que é um surto psicótico para a pessoa entender? A pessoa, ela às vezes está com pensamento desorganizado, então não fala nada com nada. Ela tem alucinação auditiva, ela pode ter alucinação visual, tá tendo uma agitação psicomotora, então anda para lá e para cá na casa, fica muito agitada. Pode ou não ter agressividade. A agressividade não é tão comum quando as pessoas pensam. Não. Tô falando, esse é um tópico para outra, mas tudo bem. Beleza, combinado. A gente tem, então seria, né, um caso de uma depressão muito aguda, muito grave, que a pessoa está pensando em morrer, ou então acabou de fazer uma tentativa de suicídio depois, que é importante. Fez uma tentativa de suicídio, vai para o hospital ou para a UPA, por exemplo, e aí de lá eles costumam encaminhar para o CAPS ou para o CERSAM depois. Por que eu orientei isso? Porque às vezes a pessoa ingeriu um monte de medicação e aí no CAPS e no CERSAM a gente não tem recurso para cuidar dessa pessoa, para fazer lavagem, enfim, para avaliação clínica. Então a pessoa faz a avaliação clínica primeiro, depois vai para o tratamento. Então, assim, esses casos graves a gente tem os CERSANs, assim. Então, às vezes a pessoa está tendo muita crise de pânico, né? O que seria crise de pânico? Taquicardia, falta de ar, tremor. Então, ao invés de pode ir para o pronto-socorro, para a UPA, mas pode ir para esses lugares também. Tremor, falta de ar, sensação de que vai morrer naquele momento, ou então sensação de que vai enlouquecer, sabe? Então, isso também são os momentos de crise. No caso, a gente tem essas urgências. Isso no público, né? No particular, a gente tem aqui em Belo Horizonte, a gente tem o Hospital André Luiz, a gente tem umas clínicas também que atendem, tem a Clínica Mangabeiras, que é particular, tem a Central Psíquica também que trabalha. Tinha o Santa Maria, mas ele fechou, parece que vai vir outro hospital psiquiátrico no lugar. E isso seriam as urgências, né? No caso, doutora, eu não tô tendo essa crise toda, né? E tudo, onde eu procuro ajuda? Vai no posto de saúde. No caso do público. O médico de família, ele é apto para tratar depressão leve a moderada e ansiedade leve a moderada. O grave é mais o psiquiatra mesmo. E às vezes alguns centros de saúde têm psiquiatra, e aí normalmente esse médico, quando não tá sabendo mais lidar, ou tipo, não tá tendo resposta ao tratamento e tudo mais, ele encaminha pro psiquiatra do posto, se tiver psiquiatra no posto,
Ou então ele vai encaminhar para o Sersan também. E todo posto também tem um psicólogo, então eles encaminham para o psicólogo também. Então, antes da gente terminar aqui, eu queria relembrar um versículo lá de Provérbios que fala que de tudo que a gente deve guardar, a gente guarda o nosso coração, né? Porque é dele que procede as fontes de vida. Sim. E aí, na nossa conversa, eu lembrei aqui, né, que nessa questão da saúde mental, né, o nosso coração, não necessariamente o órgão, né, mas como a nossa fonte de vida. Então, assim como a gente vai ao médico para cuidar do nosso coração físico, nós devemos cuidar e ter atenção com o nosso coração interior, né? Porque... inclusive a própria palavra, né, em vários momentos fala coração, na verdade está falando da mente, né? Porque esse coração interior tá aí a nossa mente, as nossas emoções, as nossas intenções, né? Então a gente precisa ter muita atenção. Então esse tema de saúde mental, a gente precisa realmente buscar conhecimento e divulgar para os nossos familiares, para os nossos amigos, ter ciência da importância de se cuidar, né, Carol? Sim, Isso é muito importante, como a Carol deu as dicas aí para as lideranças. E aí, assim, né, aproveitar esse período da campanha do Janeiro Branco, né, assim, em que, né, o objetivo, né, assim como a gente tem o Setembro Amarelo, né, que o foco, né, é a questão do suicídio e tudo, o Janeiro Branco é a promoção desse bem-estar, né, mental. Então, tá procurando aí nesse início de ano, pensando naquilo que vai gerar seu bem-estar mental pro resto do ano aí, que tá por vir. Aproveita e coloca as metas, né? Exatamente, no papel. Academia, vai fazer uma caminhada, faz uma rotina pro sono. Exatamente, esse é fundamental. Né? Gente, não deixe de procurar ajuda. Pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, pelo contrário, é de coragem, é de entendimento de que você vai cuidar da sua mente, vai cuidar do seu corpo, esse corpo que Deus te deu. E é sua responsabilidade, é minha responsabilidade cuidar do nosso corpo, né? A casa, o templo do Senhor. Então, para a nossa mente estar bem, para a gente ser eficiente, para a gente cuidar da nossa família, para a gente ter uma vida saudável, relacionamentos saudáveis, nós precisamos ficar alerta para esses sinais e prevenir. Com todas as dicas que a Carol já deixou. E quanto aqui. mais cedo você, né, identificou, né, percebeu que tem algum transtorno, percebeu que tem alguma coisa que está errada, né, ou ouvir aqui o vídeo, tipo, tá tendo uma vida de trabalho muito arrastada, tá tendo muitas alterações do padrão de sono, de apetite, né, também, que costuma alterar muito. Não postergue a ajuda, porque quanto mais cedo você trata qualquer transtorno, melhor é o prognóstico. Então, assim, a chance de por exemplo, tenha depressão e ansiedade, que você pode tratar e sarar e nunca mais ter. Né? E assim, agora, se você demora a tratar, a chance daquilo ficar crônico é maior. Ótimo. Entendeu? Carol, querida, obrigada, viu? Nós nos encontramos no próximo episódio aqui, se Deus quiser. Pessoal, obrigada. Até o próximo. Deus abençoe e continue procurando ajuda se precisar. Até mais.